Opa, rapaziada, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e, como de praxe, vamos lá fazer aquela análise de todas as partidas. A começar por Botafogo 2, América Mineiro 0, mais uma partida em que o Botafogo dominou e controlou a partida toda. Foi melhor que o América o jogo todinho, né? Conseguiu fazer o gol com apenas 2 minutos, com uma baita jogada do Botafogo, com o Júnior Santos, que é ponta de origem, puxando para dentro, abrindo o corredor para o Di Plácido fazer o cruzamento. Um baita golaço, um gol trabalhado do Botafogo. E depois disso o Botafogo começou a ter mais calma, mais paciência para jogar. Rodou a bola de um lado para o outro, com o Júnior Santos de um lado, com o Luiz Henrique do outro. O Lucas Fernandes atuando como um 10, como meia, Marlon Freitas, Tietê. Esses três caras do meio campo hoje fizeram uma partidaça. Assim, o Botafogo em si, todos os jogadores do time titular jogaram muito hoje, de Plácido, Marçal, o Júnior Santos, que eu já citei, o Luiz Henrique também. Mas, como o Botafogo não tinha o Tiquinho Soares, que estava suspenso, quem atuou naquela posição, quem fez aquela função foi o Eduardo, e ele foi o melhor da partida. Impressionante a qualidade técnica do Eduardo, jogando como falso 9, saindo, causando dúvida aos zagueiros do América. Jogou demais, cara. Joga em 2 toques, dá tapa de primeira, finaliza, deixa os caras na cara do gol, dá assistência, como deu para o segundo gol do Botafogo no gol do Luiz Henrique. Se eu citei que o Júnior Santos no primeiro gol do Botafogo puxou para dentro, o Luiz Henrique também apareceu no corredor central, mais pelo meio, para fazer o segundo gol do Botafogo. Então, foi um jogo totalmente controlado, totalmente definido desde o início lá do primeiro tempo. O América praticamente não teve nenhuma chance de gol, inclusive o América foi muito mal nessa partida, deixou muito a desejar, não incomodou o Lucas Perry, as defesas que o Lucas Perry fez foram mais para aquela bola que é marota, sabe? Que não causa perigo, e o Botafogo fez mais uma partida em que ganhou e convenceu. Mais uma partidaça, o Botafogo chega à 7ª vitória no Campeonato Brasileiro, 7 vitórias em 8 jogos disputados, chegou aos 21 pontos, está na liderança do Brasileirão, merecido pelo que vem atuando. O Botafogo está cada vez melhor, e o América fez uma partida muito ruim e permanece na zona de rebaixamento. Red Bull Bragantino 2, Santos 0, o Santos foi mal, né, cara? Teve muita dificuldade. Eu costumo citar aqui que o Santos é um elenco montado para jogar em transições, para jogar nos contra-ataques, atacando o espaço, e o Santos tentou fazer isso hoje, mas não conseguiu. O Red Bull Bragantino se impôs com o técnico Pedro Caixinha, com seu modelo de jogo muito bem definido, com o Vitinho de um lado, com o Elinho do outro, o Sacha se movimentando por dentro, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes. É um time que tem qualidade, sim. A maioria dos jogadores do elenco do Red Bull Bragantino são jogadores novos, mas consegue misturar com alguns jogadores experientes, Cleiton, Adelan, o próprio Evangelista que eu citei, o Léo Ortiz, que está machucado, não atuou, né? Inclusive ele não estreou ainda no Campeonato Brasileiro deste ano por causa de lesão, mas é um cara que é muito importante, principalmente no vestiário, é um dos capitães da equipe. Mas o Bragantino se impôs na partida, conseguiu fazer o gol cedo com o Vitinho, depois controlou bastante o jogo. O Santos praticamente não teve uma oportunidade clara de gol na partida. O David Washington saiu, o Helman colocou o Mezenga para jogar. Enfim, o Santos teve muita dificuldade para criar oportunidade e o Bragantino ficou tranquilo no jogo. Depois recuou um pouquinho a sua linha de marcação para dar a bola para o Santos. O Santos que tem dificuldade também para criar oportunidades quando tem a posse, para ter paciência, que a gente costuma chamar em organização ofensiva, quando o time está no campo de ataque do adversário, o adversário está com as linhas de marcação bem montadas, e aí o time tem que rodar, tem que ter paciência para jogar, e o Santos não consegue, tem dificuldade para criar oportunidades, e foi o que o Bragantino esperou, né? Atraiu o Santos para explorar os contra-ataques, conseguiu chegar ao segundo gol com o Juninho Capixaba. Baita resultado importante para o Red Bull Bragantino, que eu acho que é um confronto que é na luta contra o rebaixamento, né? Essas duas equipes devem ter um campeonato para lutar contra o rebaixamento. Um resultado muito importante para o Bragantino, que ultrapassa o Santos na tabela e chega lá no meio, acho que está em 11º lugar no campeonato. O Santos chega à 4ª partida sem vencer, contando todas as competições. Para o Daí Rama se ligar, não vou usar esse termo, né? Mas é para ele abrir um pouco os olhos para ver o que o Santos está errando e conseguir novamente ter os resultados positivos. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1. Acho que o Palmeiras começou muito bem na partida, com o Arthur de um lado, com o Veiga por dentro, com o Dudu do outro, com o Rony muito bem jogando centralizado, que ele vem atuando realmente. Ele, inclusive,
Fez gol com 2, 3 minutos de partida. Ele fez um baita golaço de bicicleta, foi anulado por impedimento. Mas o Palmeiras controlou nos primeiros 20, 25 minutos a partida. Teve mais oportunidades. Controlou de fato com o Gabriel Menino, com o Zé Rafael, com o Marcos Rocha voltando ao time titular, ele que estava lesionado, com o Vanderlan atuando pelo lado esquerdo. Mas aos poucos o Atlético foi entrando no jogo. Com o Hulk participando, com o Paulinho é a melhor contratação do Atlético nessa temporada, tá jogando demais. Com o Johan por um lado, o Pavão do outro, o Zarate mais centralizado, o Batalha, que é o primeiro volante, também foi contratado para essa temporada argentino, trabalhou com o Kudê lá no Celta de Vigo. Enfim, acho que o Atlético foi entrando na partida. O Gemerson, que iniciou o jogo muito mal, bastante inconstante, foi melhorando, foi crescendo, terminou a partida muito bem, sendo bastante importante para o Atlético Mineiro. E aí, como eu já sei que o Atlético estava melhorando, chegou ao gol com o Pavão, baita golaço, driblando um, outro, chegou na cara do gol, finalizou com a perna canhota. Mas acho que foi um resultado justo, tá? Pelo que as equipes apresentaram. O Palmeiras começou e terminou a partida melhor, e durante esse meio termo aí o Atlético foi superior. Então, resultado justo. A gente sabe como, principalmente pro Palmeiras, né, atuar lá no Mineirão é muito difícil contra o Atlético, apoio da torcida do Galo. E para o Atlético Mineiro também sabe como é difícil enfrentar o Palmeiras, né? Com esse trabalho muito longevo do técnico Abel Ferreira. Bom, muito vitorioso, que a gente já sabe, né? Não preciso ficar citando aqui. Então, um resultado justo pelo que as duas equipes apresentaram, esse 1-1. Mas um empate ruim para o Palmeiras, né? Que se distancia um pouquinho do Botafogo. O Botafogo abre 5. O Palmeiras tem 16, o Botafogo tem 21, abre 5 pontos na liderança. Internacional 2, Bahia 0, uma vitória para dar mais tranquilidade para o Inter, né? Que vinha, o técnico Mano Menezes vinha sofrendo pressão, o Inter perdeu o Grenal por 3-1 e consegue uma vitória bastante importante, conseguiu chegar ao gol com o Johnny. O Biel do Bahia também teve uma oportunidade muito clara de gol, acabou perdendo. Aí depois que o Inter fez o gol, recuou um pouquinho as linhas de marcação para jogar no que é o ponto forte do Inter, em transições, com velocidade pelos lados, Pedro Henrique, com o Wanderson, também com o Alan Patrick escorando, dando essas bolas para esses caras em profundidade. Acho que o Inter foi inteligente na partida. Não vou dizer que jogou, o Inter joga bonito, não, longe disso, mas sabe interpretar as fases do jogo, sabe quando tem resultado positivo, abaixar um pouquinho as linhas de marcação, quando tem resultado negativo, sabe jogar em organização ofensiva, que eu já citei aqui, sabe pressionar o adversário, atuar no campo de ataque, e o Inter conseguiu chegar ao segundo gol. Resultado muito ruim para o Bahia, né? Que tá caindo na tabela, tá beirando a zona de rebaixamento. Uma situação complicada para o técnico Renato Paiva, que inclusive vai ter um confronto muito difícil no meio da semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Empatou em 0-0 lá na Vila Belmiro e decide agora em casa. Mas o Campeonato Brasileiro está deixando a desejar, principalmente para conseguir aproveitar as oportunidades que tem, né? O Everaldo falou isso, inclusive, centroavante do Bahia, falou isso no intervalo. Cara, a gente tem algumas oportunidades, mas a gente precisa precisa aproveitar as chances que nós temos e não estamos conseguindo, né? Isso nas palavras do Everaldo. E de fato é isso que está acontecendo, né? Às vezes o Bahia joga bem, não consegue um resultado positivo. Não foi na partida de hoje, apesar que eu achei que o Bahia conseguiu ter um certo volume de jogo. Mas de qualquer forma, o Inter mereceu a vitória, e é uma vitória para dar uma tranquilidade maior lá no Rio Grande do Sul, principalmente para o técnico Mano Menezes, que teve o aval da diretoria, bancou o Mano. Bom, e é isso que a gente espera, né? Se tem a confiança no treinador, não vai no que a torcida pede, no que, a grande mídia pede. Se você tem a confiança no treinador e mesmo ele não tá dando resultados naquele momento, banca o cara. Chama a responsabilidade para si, e foi o que a diretoria fez. E até acho que o Inter não estava jogando tão mal assim. É verdade que não estava conseguindo os resultados, mas não estava indo tão mal, não. Estava tendo volume de jogo, estava criando bastante oportunidade, tinha algumas falhas defensivas, corrigiu hoje diante do Bahia. Vamos ver se o Inter consegue evoluir novamente defensivamente, que é o ponto mais forte dos trabalhos do técnico Mano Menezes. Inclusive foi na temporada passada, na campanha do vice-campeonato brasileiro do ano passado. Corinthians 2, Fluminense 0, o placar não condiz com o que foi o resultado, né? Acho que o Fluminense jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Teve um volume de jogo, teve oportunidade. Acho que teve mais de 10 finalizações na primeira etapa. O Cássio trabalhou demais. Foi inclusive um dos destaques da partida, se não o destaque. Finalização com o André, finalização com o Arias, finalização com outros jogadores. Também com o Lima. O Lima também finalizou.
Enfim, o Fluminense é aquele estilo de jogo que a gente já conhece, com muito volume de jogo, com bastante superioridade numérica no setor, então concentra vários jogadores ao redor da bola e causou dúvida na defesa do Corinthians, né, no primeiro tempo. Como eu já citei, teve várias oportunidades de abrir o placar e não conseguiu. As duas equipes foram para a segunda etapa e aí o cenário mudou um pouquinho, porque o Corinthians passou a ter mais espaço. A gente pode atrelar também a situação física do time do Fluminense, não sei se é isso, estou apenas levantando essa hipótese. Muitos jogos, é claro que o Corinthians também, mas dificilmente a gente vê o Fluminense poupar, o técnico Fernando Diniz, que não estava na beira do gramado hoje, mas dificilmente a gente vê o Fluminense ter esse rodízio de elenco, e pode ter pesado também a questão das lesões. O Fluminense tem alguns jogadores importantes que estão lesionados, mas no segundo tempo o Corinthians melhorou, cara. Com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto atacando o espaço, jogadores de velocidade, que tem essa força para contra-atacar, para arranque. O Watson por um lado, o Maicon pelo outro, inclusive o Maicon, que é um volante de origem atuando aberto, puxando por dentro para liberar o corredor para o Matheus Bidu. E foi aí que o Corinthians achou o primeiro gol, né? No cruzamento do Matheus Bidu, o Yuri Alberto jogou para dentro da área e o Roger Guedes completou. Depois, o Renato Augusto entrou e aí deu uma cadência maior para o Corinthians. É claro que o Corinthians recuou a sua linha de marcação, como já vinha fazendo, mas quando tinha ela, não procurava contra-atacar a todo momento. Jogava no Renato para cadenciar, para o Corinthians ficar um pouquinho mais com a bola, para também descansar, né? A gente sempre costuma chamar que você ter a bola também é uma forma de você se defender. E o Corinthians fez muito isso. Eu acho que o Renato entrou bem, participando das ações, desafogando o time do Corinthians, e depois chegou ao segundo gol, num cruzamento do Fagner para o Roger Guedes, que foi jogar para o meio da área para o Yuri Alberto, errou a cabeçada e a bola acabou entrando no fundo da rede do goleiro Fábio. Um resultado muito importante para o Corinthians para sair da zona de rebaixamento, na crise que está vivendo, para dar uma certa confiança para alguns jogadores também que estavam muito mal, Matheus Bidu, Fagner, que entrou no segundo tempo, o próprio Roger Guedes voltando a marcar, voltando a ser muito importante. O Yuri Alberto não marcou, mas acho que no segundo tempo ele foi importante, apesar de tecnicamente ele estar bem abaixo, principalmente do ano passado, principalmente também da sua temporada no Internacional de Porto Alegre, mas uma vitória para dar confiança para o Corinthians aí para sair da zona da degola. E o Fluminense, que perdeu a chance de conseguir um resultado positivo. É impressionante como o Fluminense jogou muito bem na primeira etapa, aí no segundo tempo caiu um pouquinho, então perdeu a chance aí de encostar ainda mais aí no líder Botafogo. No sábado tivemos 5 partidas, São Paulo 2, Goiás 1. Impressionante também como o Dorival encaixou essa equipe do São Paulo, né? O São Paulo ainda não perdeu nas mãos do técnico, abriu o placar com o gol do Pablo Maia, assistência do Alisson. Depois o Goiás empatou com o Maguinho. O Goiás, cara, eu sempre falo aqui nas minhas análises do Brasileirão, tecnicamente é uma das equipes que são mais abaixo, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Talvez no papel seja a pior equipe, tecnicamente, mas é muito organizada, cara, com 2 linhas de 4 bem posicionadas, com o Maguinho por um lado, com o Palácios por dentro, ao lado do Matheus Peixoto, com o meio campo de muita pegada na marcação, com o Lucas Alter, muito bom zagueiro esse cara, Bruno Melo também, o Sandro na lateral esquerda. Então, o Goiás é uma equipe que se poça lá atrás, mas sabe o momento certo de atacar e é muito perigoso. E causou perigo pro São Paulo, né? Apesar de ter tido seu estilo de esperar um pouquinho mais para explorar os contra-ataques, foi um time que incomodou, que agrediu o São Paulo. Na segunda etapa, o técnico Dorival mexeu um pouquinho, o São Paulo foi mais pro abafa e conseguiu já no fim do segundo tempo a virada, mais no vamos que vamos, no abafa, mais uma vitória importante para o São Paulo subir ainda mais na parte de cima da tabela, tá, se eu não me engano, em quarto, quinto ou sexto, enfim. Mas uma coisa que eu percebi, cara, principalmente quando o São Paulo estava nas mãos do técnico Rogério Ceni, em algumas situações decisivas da partida, o São Paulo não correspondia mentalmente, não tinha aquela força, aquele ímpeto para buscar o resultado. E isso está conseguindo com o Dorival. Talvez o Dorival possa ter pode ter mexido nisso, pode ter, cara, dando uma motivação a mais pro atleta, ou pode ser também do atleta mesmo, de estar lá e cara, vamos buscar o resultado. Mas é isso que eu percebi, o São Paulo hoje mentalmente está mais forte em comparação com o São Paulo, principalmente do ano passado, ou também no início do ano nas mãos do Rogério Ceni. Mas um resultado ruim pro Goiás, né?
que não se afasta muito, está lá beirando a zona do rebaixamento, mas pelo São Paulo, o momento do São Paulo é muito bom, até que o resultado foi justo. Cuiabá 1, Coritiba 1, resultado, um jogo bastante ruim tecnicamente, né? Teve aquele susto do Caio César, que teve um apagão, ele caiu, foi levado para o hospital de ambulância. O Cuiabá abriu o placar com o gol do Fernando Sobral, usando muita velocidade, com o Jonathan Cafu de um lado, com o Ayrton Silva do outro, o Davidson escorando, e o Coritiba tendo um pouco mais de paciência logo após o gol para criar oportunidades, com 3 zagueiros, com 2 alas apoiando, o Jamerson de um lado, o Natanael do outro, com o meio campo com o Bosquilha, o Robson no ataque, inclusive o Robson empatou essa partida, mas um resultado ruim para as duas equipes, né? O Coritiba é a única equipe que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Acho que arrancou o empate diante do Cuiabá, fora de casa. A gente sabe como é difícil jogar lá por conta do clima, e pode ter sido isso que afetou o Caio César para ele cair. Tem aquela situação muito forte, né? Aquela cena muito forte. E o Cuiabá é um empate que não afasta a equipe lá da parte de baixo da tabela. E um confronto bastante direto, né? Deve ser duas equipes que vão lutar aí contra o rebaixamento até a última rodada. Flamengo 1, Cruzeiro 1, 2 tempos diferentes, né? Acho que no primeiro tempo, na primeira etapa, o Flamengo foi superior, apesar do Cruzeiro ter aberto o placar logo no início do jogo, com a jogada do Bruno Rodrigues, a finalização do Marlon, inclusive o Marlon, que contratação do Cruzeiro, né? Muito bom jogador, já citei ele aqui, é um cara de muita qualidade, lateral que consegue defender e atacar na mesma proporção. Mas o Cruzeiro se defendeu com linha de 5 nesse primeiro tempo e teve dificuldade para escapar nos contra-ataques. E o Flamengo dominou, cara, atuando no campo de ataque, rondando a área, tendo um pouco mais de paciência. Chegou ao gol de empate numa jogada do lateral Wesley, e que o Ayrton Lucas, o outro lateral, completou, fez o gol. Cara, o São Paulo está tentando mexer nessa equipe com base no que ele pensa e com base no que o Flamengo pode entregar. Então, ele tem 2 laterais que apoiam bastante, que dão bastante profundidade, e aí ele recua um pouquinho dos volantes, principalmente o Pulgar, para fazer uma saída com 3 e libera os 2 alas, e funcionou principalmente para empatar a partida. Os dois tiveram peças fundamentais, né? O Wesley dando assistência e o Ayrton Lucas fazendo gol. Mas na segunda etapa o Cruzeiro cresceu, porque o técnico Pepa mexeu, o Cruzeiro já não se defendeu com linha de 5, se defendeu com linha de 4, porque o Wesley, que era o ponta pelo lado direito, adiantou na segunda linha de marcação, e aí o Cruzeiro passou a ter mais escapes, né? Com o Bruno Rodrigues, com o Marlon apoiando, o William entrou no lugar do Igor Formiga, também o Stênio jogou depois. Acho que o Cruzeiro merecia até sair lá do Rio de Janeiro com resultado positivo. Depois também o Henrique Dourado entrou na partida, entrou bem, teve uma chance. O Cruzeiro jogou demais, cara, na segunda etapa, bastante tocadas, tirou a bola do Flamengo, isso é importante. O Flamengo tem jogadores que por características não tem essa função de estar sempre pressionando, de estar sempre marcando, mas foi uma partidaça no segundo tempo do Cruzeiro. Impressionante como as duas equipes alternaram, né? Na primeira etapa o Flamengo foi superior, o Cruzeiro bem mal, na segunda etapa foi o inverso. Mas uma coisa que eu queria destacar, impressionante como o Pepa arrumou essa equipe do Cruzeiro, apesar de ter alguns desfalques, né? O Matheus Vital estava lesionado, retornou diante do Flamengo, entrou bem. O Ramiro não atua mais nessa temporada, só em 2024 teve uma lesão grave. E o Richard, que está suspenso por suspeita de envolvimento com manipulação de resultados, né? E o técnico Pepa, mesmo com esses desfalques, consegue ter um modelo de jogo bem definido, e o Cruzeiro consegue jogar, né? O Alisson, o Alisson, se tem errado o nome dele, entrou no time titular, jogou bem, né? Tumora também. Então é uma equipe que foi se ajustando, foi se arrumando e é muito competitiva. Já pelo lado do Flamengo, uma coisa que eu queria destacar, né? Um dos pontos fortes dos trabalhos do São Paulo é a intensidade, a marcação-pressão, pressão pós-perda. Realmente o Flamengo os times do São Paulo tá a todo momento mordendo. A gente vê que no Flamengo isso não acontece, talvez por característica de jogador, ou por questão física, não sei de fato o que está acontecendo, ou talvez essas duas coisas, né, por uma suposição que o São Paulo tenha pegado muito forte aí nos treinamentos, os jogadores chegam para os jogos cansados e não correspondem, também tem as características do atleta, enfim, tem alguma coisa que está acontecendo e o Flamengo não está conseguindo corresponder ao que o São Paulo tem como filosofia de trabalho. Enfim, é uma coisa que a gente já citou aqui no canal também. Fortaleza 2, Vasco 0, baita resultado para Fortaleza, conseguiu fazer o resultado positivo já nos minutos finais, o gol do Thiago Galhardo, depois chegou
ao segundo gol já nos acréscimos. E o Vasco, cara, uma situação muito complicada, né, velho? A gente já citou aqui também que falta qualidade e é complicado pedir também paciência pro torcedor do Vasco, que há muito tempo foi castigado, teve momentos muito ruins, caiu para a Série B, ficou alguns anos na Série B. Mas assim, o Vasco se tornou SAF agora, tá reformulando a equipe, as contratações também que fez não foi para mudar a equipe de patamar. O técnico Barbieri também está tendo dificuldade para encontrar soluções. O Vasco é muito dependente tanto de Marlon Gomes quanto de Andrei Santos. São dois jogadores novos, formados no clube, mas que já são titulares, que já têm uma responsabilidade muito grande nessa equipe titular. Eles estão atuando no Mundial Sub-20, não estão atuando pelo Vasco, mas o Vasco tem dificuldade para ter alternativa com bola no pé. A gente sempre citou aqui também que o Vasco é uma equipe para explorar os contra-ataques, quando tem que propor o jogo, tem muita dificuldade. E o Fortaleza fez um resultado muito bom, muito justo também, né? E para subir aí na tabela, o Vasco acho que entra na zona de rebaixamento, uma situação muito complicada. E o primeiro jogo aí da rodada foi Atlético Paranaense 1, Grêmio 2, que resultado importante pro Grêmio, né? O Grêmio jogou bem. O técnico Renato, por não ter jogadores de pontas, jogadores de velocidade de origem, tá tentando encontrar soluções e encontrou diante do Atlético Paranaense. Sistema com 3 zagueiros, 2 alas, assim como já tinha atuado contra o Internacional e também contra o Palmeiras. E uma coisa que foi muito positiva, ele colocar o Cuiabano para atuar como ponta nesse 5-4-1 sem bola. E o Cuiabano deu bastante escapadas pelo lado esquerdo, é um lateral de origem, formado no clube e atuou como ponta, um jogador de muita velocidade. Ele apareceu para fazer o primeiro gol do Grêmio, depois o Atlético empatou com o Vitor Roque, jogador excepcional. O Vitor Roque está fazendo hora extra aqui no futebol brasileiro, tem muita qualidade, fez um golaço aí de cobertura. Mas depois o Grêmio também chegou ao gol da vitória, do desempate. E, cara, importantíssima essa vitória do Grêmio fora de casa. A gente sabe como é difícil jogar lá na Arena da Baixada, naquele gramado que é um gramado sintético com uma graminha bem mais rala, então a bola fica muito viva e os times têm dificuldade de atuar lá. E o Atlético, que é muito forte lá também, não conseguiu vencer o Grêmio. Um resultado importantíssimo para o Grêmio chegar a mais uma vitória. Já tinha vencido o Internacional na última rodada e sobe lá na tabela, já está beirando aí os primeiros times aí da classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é um resultado muito ruim, vai jogar fora de casa no meio da semana contra o Botafogo pela Copa do Brasil e venceu a primeira partida por 3-2, que inclusive estava perdendo por 2-0 e buscou o resultado. Agora vai ter um confronto muito difícil lá com o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, pela Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Essa foi a análise aí da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.